para o nosso mais um programa nesse domingo, SST News. Eu, João Batista Optis Neto, a professora Ana Paula Fernandes e o meu pai, João Batista Optis Júnior. E no dia de hoje a gente vai tratar da questão da investigação do acidente de trabalho, né, Ana? Isso, boa noite a todos. O pessoal já está chegando aqui com a gente, agora realmente já deu certo. Agora foi. Agora eu consigo ver aqui também. Então, só para dizer para o pessoal que nós vamos tratar desse tema tão importante que é o acidente de trabalho e contextualizar para vocês o quanto esse único fato que acontece no mundo fenomênico vai trazer diferença e impactos no mundo corporativo nas áreas do direito previdenciário, trabalhista e tributário. Mas, além disso, ele vai até a engenharia de segurança e saúde do trabalho e vai também na medicina do trabalho. Então, é um fato que vai mover a empresa, mover diversos departamentos, diversos colaboradores e também, nesse sentido, diversas supervisões, inclusive a de recursos humanos. E hoje nós temos um convidado especial, né, que é o Opitz Júnior, João Batista Opitz Júnior, que é pai, né, do neto, para vocês verem que a fruta não cai longe do pé. A gente já vai verificar aqui o conhecimento, a abrangência de conhecimento que ambos têm, além do currículo, né, medicina e também direito, sem contar aí diversos cursos de saúde e segurança que fazem uma interseção muito bacana com a engenharia também. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez a convite. Aproveito para agradecer a Ana a oportunidade de estar aqui e vamos tentar desenvolver o tema conforme teu pedido da melhor maneira possível. Excelente, muito obrigada. E como esse programa é um programa informal, eu vou chamar o pai de João, tá? Para o pessoal que está chegando aqui também conseguir identificar. E o Neto, né? Que a gente já está acostumado, o Neto que tem o programa junto de Neto. Então, só para conseguirem identificar a diferença, né, João? Sim. Porque eu não vou conseguir me acostumar a te chamar de Júnior, porque eu já te chamo de João há muitos anos. Bem, então eu vou passar para vocês, vou passar para o João falar, Neto, antes de você, porque eu queria que o pai trouxesse para nós o seguinte: primeiro, o que é um acidente de trabalho, né? Para a gente conseguir compreender primeiramente o que é um acidente. Uma forma muito simples, assim, porque para todo o nosso público conseguir entender. E alguns dados que ele trouxe para que a gente veja o quanto o acidente de trabalho impacta na vida do trabalhador, na vida da empresa, né? Eu digo na vida, mas na verdade na estabilidade da empresa, e também para o governo, através do impacto que nós temos do acidente de trabalho nos benefícios previdenciários. Então, como o teu pai ele tem esses dados, acho que já é bem bacana a gente começar com isso. Sim. Eu queria, se a Ana me permite, fazer um paralelo que hoje, nos dias de hoje, nesse tempo, eu sei que vocês já discutiram numa série de lives, mas algumas coisas que me chamaram a atenção em relação ao acidente de trabalho e os dias que nós estamos vivendo, quando se fala em Covid-19, né? E quais são esses paralelos, quais são esses parâmetros? É assim, a gente ouve falar em índice de mortalidade, a gente ouve falar numa série de parâmetros médicos, hoje no Covid-19, que quando a gente vai e busca na literatura pura, e os dados que eu vou apresentar aqui são dados extraídos do site da Fundacentro, inclusive, a gente se assusta, né? Porque se fala em pandemia para Covid. E eu vou dizer para vocês, sem ter medo de errar, nós vivemos e vamos viver uma pandemia com o mesmo critério de número de percentual e tudo mais, e ela tem algumas peculiaridades, inclusive, com o Covid, em termos de acidente de trabalho. Hoje o tema é investigação de acidente, e aí lá na frente eu tenho certeza que o Neto eu vou deixar o espaço para o Neto falar, sobre a condição qual é o melhor, as repercussões e a metodologia, que o acidente de trabalho puro, ele não diz nada sobre o aspecto de se tentar prevenção, de se tentar aquilo que é propriamente a medicina ocupacional. Então, quando a gente olha lá, a gente chega à conclusão assim, de 2012 a 2018, ocorreram 16.455 mortes por acidente de trabalho no Brasil.
foram 4,5 milhões de acidentes de trabalho. Tá? Isso dá uma média, fazendo uma conta simples, bem de número de acidentes por ano, dá uma média de 642.857 acidentes por ano. Esses dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho da própria Fundação. Os gastos previdenciários diretos, tá? Nós não estamos falando em gastos indiretos. Os gastos previdenciários diretos chegam à casa dos 79 bilhões de reais. E nós tivemos, fazendo a conta dos afastamentos, indenizações e tudo, 35,7 milhões de dias de afastamento. Nossa. Isso é uma característica que hoje você ouve falar em pandemia, dificuldade financeira, ouve-se falar em tudo isso quando se fala em Covid. Não estou em nenhum momento com isso querendo subestimar ou menosprezar o que é o Covid, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer assim, ó, nós temos uma coisa muito pior ocorrendo no nosso dia a dia e com uma aceitabilidade, uma visão de passividade, uma visão daquilo que, dentro dos princípios do direito, a gente diria assim, de permissibilidade muito grande, onde esses dados vão acontecendo. O Brasil bate hexacampeonato mundial, como bateu em 94, aí se gerou algumas políticas. E dentro desse contexto, a pandemia continua. E uma característica muito interessante, que eu acho que vale a pena, nesse paralelo, assim, vamos dizer, nessa verossemelhança desses mesmos dados, quando a gente fala, é que 55% dos acidentes de trabalho ocorrem em trabalhadores com mais de 60 anos. Nossa. Ou seja, se a gente fizesse a verossemelhança, nós diríamos o quê? Nós estamos diante daquilo que hoje, no Covid-19, se está chamando de vulnerável, se está chamando de grupo de risco. 55% desses acidentes. E isso, o que eu queria deixar bem claro, e aí entra a parte principalmente da gente discutir investigação, porque ela é muito importante em função de se pensar nas consequências, entender mecanismos que o prejuízo, como você disse, não é um prejuízo do trabalhador, é um prejuízo da sociedade, é um prejuízo da empresa, porque a empresa gasta, a empresa treina, a empresa paga salário durante muitos anos de um trabalhador, aí ele se acidenta, ou adoece, se afasta e ela tem que começar do zero com um novo trabalhador, se ela pensar em números produtivos. Quando a gente fala em condição social, a gente diz assim, ó, esses indivíduos, com certeza, não por vontade própria, mas eles serão indivíduos que que serão basicamente sustentados pelas nossas contribuições. Aí a gente começa a entender se verdade ou não, se não o rombo previdenciário, pelo menos o gasto desnecessário ou não provisionado da Previdência Social. O que eu acho que é importante a gente salientar é que todos esses dados trabalhados e tal, você tem normas regulamentadoras, você tem a possibilidade das ações regressivas, que aí com certeza você vai falar com muito mais propriedade, mas o principal é assim, ó, eu acho que a gente vê muito. Por que isso não dá manchete das mídias? Porque, primeiro, isso vai acontecendo devagar, isso vai acontecendo no dia a dia, isso vai tendo permissibilidade, isso vai tendo aceitabilidade, que, na verdade, o acidente de trabalho... E uma coisa que eu queria chamar a atenção, esses números são números sem se considerar as subnotificações. Por que considerar as subnotificações? Porque, com certeza, a gente sabe, e algumas estatísticas, e aí não é de Fundacentro, algumas estatísticas que a gente tem acesso em alguns livros de colegas autores, a gente percebe assim, ó, de cada uma dessas, 2 foram sucumbidas. As subnotificações no Brasil são muito grandes. E essas subnotificações vêm de culturas que foram feitas, que foram geradas, que foram levadas em consideração,
e acabaram sendo enraizadas nas empresas que não se faz notificação em todos os casos. Bom, eu acho que isso, o importante disso, embora dever-se-ia, por quê? Porque nós vamos, o Neto acho que vai falar nisso, quando a gente classifica nas 3 formas para poder analisar o que é um acidente de trabalho e, consequência disso, investigar cada acidente, nós temos que analisar sobre 3 pilares. O pilar do acidente, propriamente dito, o pilar do incidente e o pilar do quase-acidente. Esses 3 são importantes, porque a finalidade não se tem uma cultura no Brasil de se tratar o que já aconteceu, né? Mas a finalidade preventiva da medicina ocupacional, e isso busca amparo no arranjo social. Se você olhar a nossa própria legislação, é uma vasta legislação que busca sempre a prevenção, embora muitas vezes não cumprida, mas ela busca a finalidade, a doutrina dela. O legislador ali, você percebe nitidamente o caráter preventivo das normas regulamentadoras dentro da portaria 3214/78 e os seus anexos, que agora alguns deles estão sendo modificados. Você percebe assim que todo esse cabedal busca a prevenção. E o que se faz, na realidade, o que a gente vê no dia a dia, é não se ter ferramenta suficiente para se buscar prevenção exatamente por sucumbência, por se subnotificar, por se fugir de uma realidade onde essa materialidade são as ferramentas que o médico do trabalho, que o engenheiro de segurança, que o técnico de segurança do trabalho, que o RH da empresa, todos os departamentos multidisciplinares da empresa tem que ter como materialidade buscando prevenção. Quando eu falo mas foi só um incidente, isso é muito comum a gente ouvir de empresa. Mas foi só um incidente. Mesmo na classificação, eu estou falando, quem classifica incidente é técnico, porque tem que saber, tem que estar acostumado com essa linguagem. Foi quase um acidente. Quando ele diz isso, e aí? E a investigação diz, não, a gente só faz investigação de acidente. Então, eu só faço investigação de fato pronto. Na verdade, quando eu deveria era fazer investigação de toda e qualquer condição de possível risco de acidente, onde com esse cabedal eu vou tomar medidas, sejam elas de que esfera for, que provavelmente o Neto vai falar, seja educativa, seja construtiva, seja civil, seja de treinamento, seja de formação, seja daquilo que for, que existem características multidisciplinares que culminam com um acidente ou com um incidente, e que se dá muito valor ainda, embora subnotificado, ao acidente, ao fato pronto. Quando, na verdade, você tem 2 ferramentas fundamentais, além do fato pronto, que muitas vezes vamos dizer assim, são prefácios do acidente, que é o incidente e que é o quase-acidente, que eles têm que entrar, não precisam entrar em estatísticas oficiais, mas têm que entrar em estatísticas da própria empresa, para que ela, com aqueles dados, ela possa dizer, não, 2, 3, 5 pessoas tropeçaram num determinado degrau. Será que ele está na medida? Isso faz parte do quê? Ninguém caiu, nunca teve acidente, mas isso faz parte da... E só para fazer uma ponderação, até para acrescentar o que o Neto depois vai continuar, para dizer o seguinte, nós temos um problema que eu verifico também na área jurídica, quando você conversa com o empresário. Porque muitas vezes eles entendem o seguinte, que só porque não gerou um benefício vinculado, aquela CAT ela é de menor importância, logo todo aquele contexto e aquele acidente, eles têm uma menor importância. Só que quando a gente fala em prevenção, qualquer fato, né, qualquer situação insegura, ela tem que ser analisada, ela tem que ser estudada para evitar algo mais grave lá na frente. Então, acaba que existe muito essa relação, a gente verifica isso no empresário também, é assim, se não me causou, se não teve custo, ou se não causou uma relação direta com o INSS, automaticamente ela não é importante. E acho que a gente tem, primeira coisa, é retirar essa ideia de que apenas o fato ocorrido no mundo fenomênico que me traga problemas, que me obrigue a abrir uma relação de CAT vinculada com o INSS, que me relacione com outras atividades que envolvam financeiro, que vai ser importante para o estudo ali, né? Eu poderia até chamar de um estudo epidemiológico, mas com a ideia mais de aquela questão estatística dentro da empresa. Sim.
Aí eu devolvo aí para você e para o Neto a bola. Só para eu concluir, eu já passo a bola para o Neto, eu acho que isso que você está falando é de fundamental importância. Por que é muito importante? Porque se criou uma cultura, e aí eu falo dos meus cabelos brancos aqui, há muitos anos atrás se criou uma cultura empresarial que o CAT era uma condição punitiva da empresa. Tá? Muito antes de se falar em FAP, muito antes de tudo isso, se dizia o seguinte, que o CAT era uma condição que demonstrava o que atraía, entre aspas, fiscalizações e tudo mais. E aí se começou, em primeiro, a tentar uma sucumbência em cima da emissão dos CATs. E, em segundo lugar, com isso, se criou uma cultura até no meio nosso, entre os operadores do SST. Por quê? Porque muitos se reportavam a RH se emitia ou não o CAT. Muitos perguntavam a RH, emito o CAT, não emito o CAT? A emissão do CAT é compulsória, o Neto deve falar nisso, ou você, ela é compulsória para quem detém o fato. Eu não tenho que consultar, e ele não tem caráter punitivo. Sim. O CAT em si, o que vai ter, por quê? Porque o CAT não é uma materialidade de acidente, por isso que ele abre a porta para aquilo que a gente está falando e que é o motivo, inclusive, da nossa live, que é a investigação do acidente. O CAT, por si só, ele não redunda uma condição imediata, porque você tem, dentro da emissão do CAT, ele é um documento temporário de um fato ocorrido de forma aguda. A investigação do acidente é que vai transformar aquilo num acidente de trabalho ou não, quando se fala em condições acidentárias. Da mesma forma, e pior ainda, eu diria, são as doenças ocupacionais. Por quê? Porque se busca e sempre se tenta sucumbir doenças ocupacionais na emissão de CAT em função da história da punição, quando, na verdade, você tem uma série de condições sobre as quais, sem uma investigação, quando você olha esse dado que eu coloquei no fim, que 55% ocorrem em indivíduos com mais de 60 anos, você tem que levar em consideração todos os fatores daquilo que agora é moda, e até para o pessoal aí que é operador de direito agora já sabe o que é, os fatores de comorbidade daquele indivíduo dentro da doença ocupacional. Sim. Então, não existe senão uma cultura, um enraizamento de um desvio da utilização do CAT. Quando, na verdade, como uma série de coisas no Brasil, inclusive, se me permite aqui, nada com relação ao que nós estamos falando, mas inclusive com relação ao atestado de óbito. Ninguém se preocupa que o atestado de óbito ele tem caráter também preventivo, que ele tem caráter de saúde pública. Sim. Ele tem caráter de identificação de doenças para que se possa fazer prevenção. Imagina se os 2.000 primeiros casos, aproveitando, os 2.000 primeiros casos de Covid não tivessem sido diagnosticados como Covid. A hora que se diagnosticasse, a pandemia seria muito pior. Então, a finalidade é ter políticas de saúde pública em cima da atestado. Da mesma forma, o CAT. O CAT não tem caráter punitivo. O CAT não tem caráter. Ele acaba sendo punitivo em função da desídia do empregador, se assim o for. Mas a finalidade dele... Por quê? Porque você tem a investigação. Com você certeza. tem a prova material de inclusive, né, João? Inclusive, a gente tem uma diferença, uma troca de metodologia do FAP justamente em razão disso. Razão disso. Vou passar a palavra um pouco para o Neto, que nós estamos deixando ele sem palavras. Pode falar, né? Bom, essa questão do acidente de trabalho, da questão da prevenção, a investigação, que é o tema que a gente veio falar, ela é fundamental, porque só a partir da investigação dos acidentes de trabalho que ocorrem é que nós conseguimos verificar o que tem que ser mudado na empresa para que eu previna que novos acidentes não ocorram, né? Então, a ideia da investigação é justamente essa. A subnotificação de acidente de trabalho é uma coisa, vamos dizer assim, histórica no Brasil, justamente por essa questão da punição, né? Então, muitas pessoas acham que o fato de emitir a comunicação de acidente de trabalho já vai gerar uma punição para a empresa, aumenta o custo da empresa em algumas situações. A gente tratou isso na última live do Nexo Técnico Epidemiológico e do FAP.
A emissão de CAT durante muito tempo entrava inclusive no cálculo do FAP, depois foi excluído isso, né, o número de CATs emitidas. Então isso é todo um incentivo para que você não emita CAT, né? A verdade é essa. Porque por que isso subnotifica? Por causa disso, você tem um custo trabalhista, tem um custo previdenciário, você tem vários custos sendo gerados para a empresa no momento em que ela está abrindo aquela CAT, então isso acaba sendo um incentivo. Mas a gente sempre tem que fazer uma diferenciação, eu acho isso muito importante de ser esclarecido. Tem muita gente que ainda hoje confunde o fato de ocorrer um acidente de trabalho com a responsabilidade civil da empresa no acidente de trabalho, que são coisas bem distintas. O fato de eu abrir uma CAT, de eu abrir uma comunicação, de eu emitir uma comunicação de acidente de trabalho, não significa que a responsabilidade por aquele acidente é da empresa, né? Daí a ideia também da investigação. Por quê? A empresa que cumpre com as normas de saúde e segurança no trabalho, ela não vai ser penalizada por um acidente que foi de força maior ou a menos que haja responsabilidade objetiva. Então, são questões muito relevantes que precisam ser discutidas para que não se, vamos dizer assim, se dissemine a ideia de que a empresa abriu o CAT, abriu a comunicação de acidente de trabalho, isso significa que ela tem responsabilidade sobre aquele acidente. Nem sempre, tá? E isso ficava muito claro, por exemplo, e durante muito tempo a gente viu isso na justiça, pode ser que amanhã, inclusive, mude, né? A questão do acidente de trajeto. Há algum tempo, as cortes trabalhistas não vêm responsabilizando as empresas por acidente de trajeto em ônibus públicos, em metrô aqui em São Paulo, ou seja, em transportes públicos. Por quê? Porque não há uma responsabilidade da empresa naquele acidente, apesar da legislação prever como acidente de trabalho até a edição da MP 905, que amanhã, se não for votada, vai perder a sua vigência e nós vamos ter de novo acidente de trajeto como acidente de trabalho. E nem sempre, só porque é acidente de trajeto, se voltar a ser acidente de trabalho, eu vou ter que responsabilizar a empresa, vai depender. E aí a investigação ela ganha importância por causa disso, esse caráter preventivo. Então, a ideia é que você investigue todos os tipos de acidente, não só aqueles acidentes graves, ao contrário, para cada acidente que acontece, que efetivamente acontece, nós temos um número grande de incidentes, né? A gente trabalha com estatísticas, fala que para cada acidente que realmente acontece um afastamento, provavelmente naquele setor, naquela empresa, deve ter ocorrido vários incidentes e que passou muitas vezes despercebido pela prevenção. Então, é muito importante que esses incidentes eles sejam investigados, que eu verifique as causas desses incidentes para que eu previna um acidente mais grave, tá? Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem que sempre fazer essa distinção e, principalmente, Ana, acho que é fundamental a gente fazer uma distinção entre o nexo técnico e o nexo causal, que são coisas distintas, porque às vezes as pessoas confundem isso e acham, mas tem nexo causal. Para que eu prove o nexo causal, que vai gerar a responsabilidade, o dever de indenizar, há que ter uma ação ou omissão da empresa, né? Então, a gente sabe que alguns tipos de acidente, eles são, vamos dizer assim, impreveníveis, né? É um infortúnio, não tem como a empresa prever. Só que é o grande X, e aí por que das empresas têm que investir em saúde e segurança no trabalho, nestas ações, seja numa ação regressiva, ou seja numa ação do próprio trabalhador contra a empresa vai ter que demonstrar que ela cumpre com as normas de saúde e segurança no trabalho. Essa é a defesa da empresa, principalmente nos acidentes típicos, né? Os acidentes típicos. E aí, só para eu passar a bola para vocês, queria só pontuar aqui, porque às vezes quem está assistindo a gente não está familiarizado com a questão do acidente de trabalho e da conceituação legal do que é acidente de trabalho. Nós temos 3 tipos de acidente para a área previdenciária, e o direito do trabalho ele utiliza a legislação previdenciária nessa parte, que é o artigo 19, 20, 21 e 21A da Lei 8213/91. Lembrando, a gente tratou disso na live passada, que para o direito previdenciário o nexo técnico, o nexo causal é uma presunção, presume-se que é um acidente de trabalho, cabendo à empresa provar que aquilo não foi um acidente de trabalho, a gente tratou disso na última live. Aí nós temos os principais tipos de acidente. O acidente de trabalho chamado acidente de trabalho nexo técnico individual, onde eu vou entrar o acidente de trabalho típico e
outras modalidades de acidente de trabalho. Eu tenho chamado acidente de trabalho que tem nexo técnico profissional ou do trabalho, que entrariam as doenças profissionais e as doenças do trabalho, e eu tenho a situação de nexo técnico epidemiológico. Naquele nexo técnico individual, nós também entramos tudo o que você equipara ao acidente de trabalho, que é o que está previsto lá no artigo 21 da Lei 8213/91. O artigo 21, ele traz situações onde eu tenho condições, eu tenho, vamos dizer assim, eventos que se equiparam ao acidente de trabalho. Que eventos são esses? Era o acidente de trajeto, que agora a gente foi excluído e pode ser que volte. Nós temos a questão da concausa, também entra no artigo 21. Nós temos outras situações, como, por exemplo, agressão no ambiente de trabalho por trabalhador em razão de disputa relacionada ao trabalho, ato de pessoas privadas do uso da razão, inclusive de terceiros no ambiente de trabalho, inundações, desabamentos. Então, eu tenho uma série de situações, tem que ler lá, são vários incisos do artigo 21, em que o legislador fala, olha, isso aqui se equipara ao acidente de trabalho. Mas nem sempre, principalmente no artigo 21, existe responsabilidade da empresa por aquela ocorrência. Então a gente precisa tratar essa distinção para que não ache que tudo que acontece, que é acidente de trabalho, vai ter responsabilidade civil da empresa. E isso é muito importante. Então, o acidente de trabalho ele é uma ferramenta epidemiológica muito importante para as empresas utilizarem, com aquilo que a gente já falou de programa de gestão de risco, né? Você ter uma gestão do risco da sua empresa, essa investigação, ela vai ter cada vez mais importância. Por quê? Porque eu vou conseguir justamente identificar o que está acontecendo na minha empresa e adotar ações que previnam acidentes futuros. Excelente, Neto. E aí, dentro desse contexto, eu já vou colocar algumas das questões, né, claro, que são resolvidas pelo jurídico da empresa. Então, tanto o jurídico interno, como também o jurídico contratado, eles vão, via de regra, ficar responsáveis. Agora começou um eco no meu microfone. Aqui está normal. Está normal? Que bom. Está normal. Então tá. E eles vão ficar responsáveis, então, por organizar esse momento do acidente. Eu brinco, né, que assim, quando acontece um acidente de trabalho, ele é tão importante como se fosse uma cena de um crime. Ele não é um crime, obviamente, ninguém está falando aqui de um homicídio, de uma situação dessa. Mas a importância que a empresa tem que dar, e o seu jurídico, é como se aquilo fosse uma cena de um crime. Justamente por quê? Porque o ambiente de trabalho brasileiro mata muito, adoece muito. Então, nós ainda estamos caminhando nisso para uma melhoria significativa. Nós tratamos disso no nosso primeiro programa, falando do quanto o ambiente de trabalho brasileiro ainda adoece pessoas, né, e ainda mata trabalhadores. Só que nós temos duas coisas. Nós temos muitas coisas que ocorrem por culpa da empresa e nós temos muitas coisas que ocorrem também por culpa do trabalhador. Mas, infelizmente, ou felizmente, digamos, isso também é responsabilidade da empresa, porque ela tem que treinar aquelas pessoas, fiscalizar, fiscalizar, né? Mas, em primeiro momento, elas têm que treinar para que aquela pessoa saiba utilizar e estar no ambiente de trabalho daquela indústria, daquela empresa, daquela confecção, do que for, né? Ou daquela empresa de construção. Então, essa é a primeira responsabilidade, o treinamento. E a segunda, a fiscalização da operacionalização daquele treinamento na prática. Então, nós temos duas coisas muito importantes. Quando ocorre um acidente, o jurídico ele tem que se preocupar sobremaneira e trabalhar em conjunto com o RH, embora o RH não determine nada, ele tem que participar de tudo. O engenheiro ou o técnico de segurança do trabalho, aí a gente vai depender do tamanho da empresa para saber quantos profissionais, que tipo de profissional a gente vai ter, e o médico do trabalho. O que me preocupa, vou passar aqui para vocês dois. Quando a gente fala de uma empresa grande mesmo, tem um SESMIT organizado, isso é muito mais tranquilo, porque no momento em que ocorre o acidente, automaticamente o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, se comunicam, entram em contato com a CIPA, com o supervisor do SESMIT e iniciam o processo de investigação. Isso tudo muito rápido, né? E já
como que eu posso dizer, em conjunto também com o departamento jurídico, que embora o departamento jurídico ele não coordene o trabalho, mas ele coordena o relatório para que esses dados Tem tenham... que dar uma conotação jurídica, né? Para dar conotação jurídica. O que me preocupa são as empresas menores que não necessitam desse time todo. E aí eu vou até abrir aqui os microfones para vocês poderem falar melhor, porque estava fechado. Eu gostaria agora de passar para o teu pai, para o João, falar um pouquinho. Como ficam as empresas menores, né? Ele não tem o médico no local de trabalho, ele não tem o engenheiro, muitas vezes ele não tem um jurídico próprio, ou o jurídico interno não sabe o que fazer. Então, qual que é a dica que a gente pode dar, assim, de primeiro, quando acontece um acidente grave? Por exemplo, a panificadora que tem 5 empregados, explode a cozinha. Ou, vamos dizer lá, uma situação, uma empresinha pequena com 20 motoristas. Então, passo para vocês também um pouquinho dessa minha percepção. Se você me permite, aí eu já passo para o Neto, eu penso não, a condição é mais ou menos assim. Ele pode não ter a obrigação de ter, embora agora a partir de janeiro, com a nova metodologia das revisões de NR, isso vai mudar, ele não tem a responsabilidade, não tem a obrigação, desculpe, de ter todos no mesmo departamento, que é o que a gente chama de serviço é o SESMIT, né? Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho. Mas ele tem que ter, isso não o faculta a não dar as condições de segurança necessárias, seja o tamanho que for da empresa. E aí, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai ser apoiado nisso? Como é que essa... existe dentro da portaria 3214/78. Chama atenção que essa portaria é anterior à Constituição Federal, depois até para a gente poder discutir algumas coisas, abrir alguns vieses nisso, mas importante, ele não tem que ter o médico como empregado, ele não tem que ter o médico como obrigação diária, com carga horária e tal, mas ele é obrigado a manter os programas, tá? E mesmo na nova redação, esses programas não se excluem. Eles excluem alguns tipos de empresas, que depois a gente pode até falar. Mas, na verdade, ele tem que ter o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que ele parte desde a contratação do indivíduo até a sua demissão, passando pela periodicidade. Ele tem que ter o programa que esse é um dos que vai ser extinto na forma em que é hoje, mas não é extinto na forma de risco. Ele tem que ter o programa de prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, que é previsto na NR9, na norma regulamentadora 9. Ele tem que ter esses programas, e assim, esses programas, eles não podem ter o que a gente durante muito tempo viu nas empresas, tá? Um cunho, eu diria assim, eminentemente documental, um cunho eminentemente para cumprir determinação legal para fiscalização. A finalidade é você ter, com o norte da prevenção, você ter, primeiro, um programa de controle médico, um programa de riscos ambientais que vai te determinar o programa de controle médico de saúde ocupacional, quais são os riscos que aquele trabalhador está sujeito e quais são as checagens individuais, laboratoriais e clínicas que serão feitas naquele trabalhador. Além disso, você tem o chamado laudo ergonômico, o chamado laudo de instalações elétricas, laudo de para-raio, uma série de laudos que não são finalidade, que a finalidade não é tê-los exclusivamente para cumprir aquilo que eu brinco, né? Cumprir tabela de portaria. É você tomar ciência dos riscos e, a partir da ciência desses riscos, você tomar atitudes de melhoria. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas a empresa é pequena. Mas, inclusive, o próprio PPRA, ele buscava um cronograma onde você faz, desculpem, de acordo com o teu caixa de empresa, o provisionamento financeiro para as correções necessárias.
Eu acho que o que aconteceu, e aí eu quero abrir um parênteses, se você me permite, mais 2 minutos Claro. eu já passo para o Neto. Não, fica à É vontade. assim, só para você ter uma ideia, em 94, quando o Brasil batia o hexacampeonato mundial, mas não era de futebol, era de acidente de trabalho, gerou-se as políticas, que foi PPRA e PCMSO, com modificativos da portaria de 78, a 3214, mas em 94, a portaria 25/94, ela veio modificando o ANR7 e a 25 veio modificando, a portaria 25/94 veio modificando a NR9. Só para você ter ideia de como as coisas são a nível até de legislação, prestam-se a confundir e não a esclarecer. Para que eu possa determinar um PCMSO, como eu disse agora há pouco, eu preciso conhecer os riscos. Senão, que exame eu vou fazer no indivíduo? Por que eu vou fazer uma audiometria se o indivíduo não está submetido a ruído? Eu preciso saber que ele está submetido a ruído para que eu saiba, eu possa acompanhar e prevenir a perda auditiva dele. A portaria saiu da seguinte forma, e os mais antigos que possam estar nos ouvindo vão lembrar ou vão buscar lá e vão ver. Saiu primeiro a obrigação do PCMSO, depois a do PPRA. Ou seja, como é que eu faço? Peço o exame, eu tenho a obrigação de fazer o programa de controle médico ocupacional, de saúde ocupacional, visando checagem do indivíduo, dos fatores que já estão interferindo na saúde do indivíduo, para que eu possa afastá-lo, para que eu possa modificar o meio, para que eu possa discutir com a engenharia uma metodologia, uma condição que diminua o fator de risco. Só que eu desconheço isso, porque eu não tinha obrigação de fazer o PPRA. Eu não tinha que conhecer o risco, porém eu não tinha que saber que tem ruído para poder fazer a audiometria. Então, acho que isso criou-se, com base nisso, com a própria confusão que isso veio na época que veio, foi publicada no dia, se os senhores olharem aí, foi publicada no dia 29 de dezembro de 94. Então, isso gerou algumas controvérsias aí, que é muito comum a gente lá no Instituto pegar alguns casos que vêm de transferências de outras empresas. Aí você olha e fala assim, mas espera aí, por que empresa que naquela época foi obrigada a fazer? E aí, mas vocês estão fazendo audiometria desse setor, por quê? Ah, não, porque o médico mandou. Como o Sim. médico mandou? O médico mandou fazer, nós estamos fazendo. O cara faz 10, 20, 50 audiometrias durante todo esse tempo, aí você vai no local, é um local que não existe ruído. É um local que não tem justificativa para ter feito aquilo. Primeiro, custo desnecessário. Segundo, submeter o trabalhador, principalmente, a risco desnecessário. Não só risco oriundo da atividade, mas risco oriundo de alguns exames, inclusive. Tá? E, dentro desse contexto, eu acho que isso é uma das coisas que antes de passar para o Neto, eu queria pontificar. A finalidade de todo o contexto das normas regulamentadoras, ela só se torna punitiva quando descumprida. A finalidade, todo o ajuste de tudo isso é um só. É você ter ferramentas avaliativas, ferramentas que, na verdade, geram o que no acidente de trabalho nós estamos falando de investigação. Abre aspas, uma investigação a longo prazo, com programação e provisionamento. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental também a gente falar, dentro desse conceito teu, é assim, por que aquilo que você colocou com muita propriedade, por que o gestor, de uma forma geral, o empregador, de uma forma geral, via a preposição do gestor, por que ele tem que participar disso? Por que ele tem que responder por isso? Porque, independente de toda a normativa previdenciária, trabalhista, a faculdade de contratação é dele. Ele tem que saber o que ele está contratando para pôr aonde. Não adianta eu contratar um indivíduo de 1,80 m quando a minha bancada de trabalho tem 1,10 m. Ele vai trabalhar com... Ele deu para entender? O cara ele vai trabalhar todo o tempo em posição viciosa, então eu tenho que adaptar. E a isso a gente chamou, a gente não, a isso a ciência chamou de ergonomia.
Eu tenho que adaptar as condições do ambiente de trabalho a cada posto de trabalho. Então, acho que isso é fundamental. Essa investigação, a importância do que você falou, que não é um crime, mas a importância de se reproduzir, de se fazer aquilo que em direito penal, aquilo que em perícia penal se faz muito, reconstituição. Porque é no meio de uma reconstituição que alguém levanta alguma coisa que me acende a luz da prevenção do outrem. Sim. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho na elaboração do relatório, e um dos passos que nós vamos citar é justamente a questão da reconstituição. Deixa eu aproveitar para fazer uma leitura de umas... Ah, desculpa, Neto, posso só ler uma pergunta aqui? Claro, por favor. Aqui eu vou ler uma... Primeiro, dar boa noite para todo o pessoal que está conosco, né? Eu vou dar boa noite para todos aqui, daqui a pouco eu vou ler alguns comentários. Eu vou começar lendo o comentário do João Marcelo, que é um amigo meu de Itajaí, que inclusive é médico do trabalho de algumas empresas que o meu escritório atende. Então, mandar um abração para ele. E ele faz o seguinte comentário: olha, na nova NR7, deixa eu tampar aqui o microfone só para tirar o eco. Peraí, gente. Vamos por partes aqui, né? Na nova NR7, o relatório anual inclui a incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho e informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas no CAT, sendo dispensados as empresas, as MEIs, né, e as empresas ME e PP, dispensadas da elaboração do PCMSO. Então, ele está aqui, né, só trazendo um dado que é justamente disso que a gente está discutindo e que a gente teve a oportunidade, né, Neto, de falar na live das NRs, né? Eu queria só fazer uma colocação, Neto, já te dou a palavra, desculpa. É assim. Tadinho do Neto. Não, João, isso não vale, João. Não, isso não vale. Toda vez que o Neto vai falar, você faz isso com ele. Não, já dou a palavra para ele, não abro mais a boca, mas essa pergunta que ele fez é tão importante que é assim, ó, quando você analisa o índice de acidente de trabalho, ele é muito maior nas empresas que vão estar dispensadas do que daquelas que não vão estar. Sim. Deu para entender? Então, o que eu queria colocar até para reflexão e para o Neto falar agora é assim, gente, eu sei que o índice é maior naquele tipo de empresa. Aí eu dispenso essas empresas da elaboração, quer dizer, ela não está dispensada de tudo. É que não é qualquer empresa, qualquer MEI, depende do risco. Não, na verdade depende para a dispensa do PCMSO, ela tem que ter ausência de risco químico, físico, biológico e ergonômico, tá? A dispensa dessas empresas realizarem o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ela tem que ser uma dessas empresas, MEI, ME, mas também ela tem que ter ausência de risco químico, físico, biológico e ergonômico, tá? Eu vou ser bem sincero. O governo está dizendo que ele vai colocar no site e a empresa vai fazer um formulário e ela vai declarar as informações para ela saber se ela está dispensada ou não. Eu acho muito difícil que alguma empresa se enquadre nisso. Tá? É muito difícil. Por quê? Até porque vai depender da chancela e você só vai poder se sentir desnecessário de entregar a partir do momento que essa chancela vier. Pelo menos foi essa leitura que isso. Não só isso, né? Uma questão. Por exemplo, como para o PPRA, tranquilo. Porque o PPRA ele fala ausência de risco físico, químico e biológico. Aí você vai ter empresas que vão se enquadrar, só que agora a gente não vai ter mais PPRA, né? A gente vai estar no programa de gestão de risco, e aí no programa de gestão de risco é outra história. Mas a redação que tinha do PPRA, que saiu no começo, era o seguinte: se eles mantivessem o PPRA, as empresas que tivessem ausência de risco químico, físico e biológico estariam dispensadas do documento. Que era a autodeclaração, né? Isso. Agora, no PCMSO, é mais complicado, porque tem um risco ergonômico. E aí, o risco ergonômico é difícil. Por quê? Se eu trabalho muito tempo sentado, eu tenho risco ergonômico. Se eu trabalho muito tempo em pé, eu tenho risco ergonômico. Não, calma. Tipo, eu em casa no home office, gente, quero declarar aqui, sofrendo muito por trabalhar sentada 2 horas. Tem risco ergonômico. Se você trabalha muito tempo digitando, tem risco ergonômico. O que as pessoas têm que entender, acho que a gente tem que ressaltar isso, principalmente quando a gente está falando de acidente de trabalho, é que o fato de
ter um risco não significa que a doença vai ter relação com o trabalho. Risco é a possibilidade é um risco, né? É igual, eu sempre uso esse exemplo, acho que fica mais claro. Por exemplo, o fato de eu ter armazenamento de álcool na minha casa não quer dizer que qualquer incêndio que começar na minha casa é porque tem álcool ali armazenado. Eu posso ter um curto-circuito na televisão e o incêndio começou no curto-circuito da televisão. Ele não é a causa do incêndio, mas eu tenho um fator de risco para incêndio que é o armazenamento de álcool. Neto, Então, deixa eu aproveitar e fazer só um comentário. Ali o João colocou o seguinte da autodeclaração, João Marcelo agora, né? Que são muitos Joãos aqui hoje, né? E aí eu quero só fazer um adendo aqui para o pessoal relembrar uma coisa. O que é a autodeclaração? Só para lembrar que tem uma relação lá com o direito tributário, quando nós temos um tributo, por exemplo, que ele é de lançamento, ou ele é de autolançamento e depois ele é homologado pela Receita, ou então ele vai ser já condicionantemente aplicado, né, indicado pela Receita Federal. Vou fazer aqui um comentário. Toda vez que a gente envolve meio ambiente laboral e que a gente se relaciona com os formulários, nós sempre temos autodeclaração. Claro. Sempre autodeclaração. O que acontece? A empresa vai preencher o formulário, vai fazer as suas informações e depois isso vai ser homologado pelo Estado. Essa homologação ela pode ocorrer em diversos âmbitos diferentes, em diversos âmbitos diversos. Gostaram? Tô cacofônica hoje. Isso pode acontecer. Quem que vai chancelar? Pode ser uma chancela do Ministério do Trabalho, neste caso é um Ministério no caso vai ser o INSS, né? A Secretaria da Previdência, através de um auditor que vai fazer essa relação. Por exemplo, o SAT, só para esclarecer, quem é que diz qual é o SAT que eu estou envolvido? Embora pelo E-Social isso seja automático, eu não consigo preencher errado como eu preenchi antigamente na minha GFIP, ainda assim, quando a minha atividade principal ela não é o KNAI raiz, ele é um dos históricos, né? Dos KNAIs históricos que nós temos dentro, que são os derivados, também é uma autodeclaração, mas tudo isso pode ser homologado. O próprio relatório anual é uma autodeclaração, né? Isso, por que eu estou falando isso? Porque a Elaine preenche aquelas informações. E aí, a Elaine fez uma pergunta aqui importante, né? Só terminar a minha frase claro. Que eu estava falando. A Elaine, ela falou assim, ó, quem irá atestar essa ausência? Aí o João respondeu, a própria empresa. Realmente, a autodeclaração é a empresa que vai falar. Mas isso está sempre passível, né? Da fiscalização. Sim. E aí, na fiscalização, homologa ou não homologa? Se homologar, passou bem. Se não homologar, vai abrir pode ser uma infração. O que o governo está dizendo é que ele vai no site disponibilizar para essas empresas, que são as empresas do Simples Nacional, né? Elas vão entrar lá, vão preencher como se fosse um questionário, e aí o governo vai ajudar essas empresas a... Mas, de qualquer forma, quem preenche isso é a própria empresa, não vai ter jeito. A grande questão é que o ideal para essas empresas é que ela contrate um profissional qualificado que ele possa ir lá e atestar isso, né? Ele verifique as atividades e fale, não, realmente você está dispensado, não tem risco nenhum. Para o PCMSO, eu acho difícil isso ocorrer por causa da questão do risco ergonômico, né? Porque o risco ergonômico, inclusive, inclui os riscos psicossociais. Então, ainda além de tudo, tem os riscos psicossociais envolvidos na questão ergonômica. Então, para eu declarar que uma empresa não tem nenhum risco ergonômico, é muito difícil. E a questão do relatório anual, Ana, só para terminar ali da pergunta, que vai incluir essas informações, o que eles fizeram, e eu acho inteligente isso. Nós já fazíamos documentos sobre os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais da empresa, que são os anexos da NR4. A NR4 ela já previa que anualmente a empresa divulgasse estatística sobre acidente de trabalho e doenças ocupacionais. O que eles fizeram? Eles incluíram isso no relatório anual, que eu acho muito bom, porque aí você tem um documento estatístico mais robusto, né, de evidências epidemiológicas, e além disso, eles vão incluir também no relatório anual os benefícios previdenciários. Isso é muito interessante, Sim. Porque com os afastamentos previdenciários eu vou ter uma ideia do que estão adoecendo os meus trabalhadores dentro da empresa. Que isso já deveria ser feito, mas agora a legislação trata isso mais claro, né? Que é justamente a utilização da epidemiologia para eu saber o que está acontecendo na minha empresa.
E, inclusive, é um dado que a gente citou no domingo passado, que a gente vai utilizar para o FAP depois, né? Isso, exatamente. Neto, deixa eu aproveitar e mandar um grande beijo para a Mari, para a Mariana, que ela estava mandando um beijo para a gente aqui, João. Mandar um beijo para a Mari, mandar um beijo para o Anderson, né? Todos os... Anderson, grande abraço. Olha, abraço, Anderson. Se o nosso público não nos amar, eu tenho certeza que a família nos ama. Porque a minha irmã estava assistindo, o Anderson, a Mari. A gente viu os nomes, né? E sempre os mesmos, né? Isso é legal, que o público é fiel. Nosso público muito fiel, né? A Andréia, a Elaine, que tem vindo bastante também, né? A Roseli, que eu marquei até a Roseli hoje também, a Paula Moura Leite, a Fabiola, a Juliana Milanes, que ela falou que já recebeu o livro de vocês, ela está agradecendo as dedicatórias. Obrigado. O meu tá aí, gente, tá quase. A Rita também tá sempre aí. O Fernando, que também tem participado bastante, o Marcos Apolinário sempre, o Bernardo, a Lorena, o João Marcelo, né? O João Marcelo, já mandei até abraço para ele. O Sérgio Jeromes, que já deixou um abraço para nós também. Então, devagarinho, nós estamos criando o nosso público próprio. A Kênia, né? A Viviane. Sim. Então, todo o pessoal que sempre escreve para a gente. Se eu esqueci de alguém, vocês me desculpem, tá? A Daniela aqui também. Então, se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem aí. Pessoal, olha só. Então, eu queria agora fazer uma outra pergunta. Porque, na verdade, eu queria fazer um comentário, e dali eu vou passar a palavra para o João. Do João falar para a gente a respeito dessa importância na hora de fazer a investigação. Então, nós falamos do acidente, dos reflexos do acidente para o empresário e para o trabalhador, que nós temos uns dados que assustam em razão do quanto as pessoas ainda estão morrendo por acidente de trabalho no Brasil, que o João trouxe esse dado que eu fiquei, assim, surpresa. Eu sabia que o dado era grande, mas até escrevi um artigo, eu e o Anderson escrevemos um artigo esses tempos sobre envelhecimento no trabalho. E o Anderson recentemente escreveu um que é para o livro do Congresso do IEPREV, que ele fala justamente do retorno dessas pessoas idosas, dentro dessa coisa que ele trata, que é geriatria e medicina do trabalho. Ele tem escrito muito sobre esses idosos no ambiente laboral. A gente começou no livro do Ricardo, acho que o livro do Ricardo foi de uns 2 anos atrás, né, Anderson? Não lembro o ano. 2017, isso. 2017 teve um livro do Ricardo que a gente participou, aí a gente atualizou o artigo e agora o Anderson continua escrevendo sobre esse tema. É um tema que o Neto também gosta, né, Neto? Peraí, cortei sua voz aqui, Neto, perdão. Gosto bastante, porque com a questão da aposentadoria especial é um tema que vai cada vez mais estar sendo discutido. E aí, o que eu queria falar sobre isso? Eu queria dizer para vocês que considerando que isso é tão importante, que tem ocupado uma parte importante também para as empresas, para os advogados, a gente tem que falar agora da importância de investigar e dar algumas dicas. Eu quero deixar 4 dicas aqui, mas eu vou deixar as dicas e daí eu vou deixar para vocês dois tratarem sobre elas, tá? Então, eu vou passar primeiro para o João. Então, a primeira coisa que a gente indica muito no escritório, aconteceu um acidente de trabalho, se você não tem um jurídico especializado nisso, contrate um escritório especializado. Que horas? Na hora. Na hora que acontece o acidente, começa imediatamente a necessidade de uma investigação completa, e não é uma investigação como muitas pessoas pensam, mas você chama um escritório para fraudar dados. Não é nada disso. O que a gente precisa fazer na hora? Você precisa acompanhar todos os fatos, e ter muito cuidado também para que as autoridades, Corpo de Bombeiro, CREA, fiscalização da prefeitura, não tornem aquela cena do acidente de trabalho algo diferente do que realmente aconteceu. Isso é um fato também, é uma questão um pouco, eu diria, sensível, mas que a gente tem que tratar. Então, eu preciso imediatamente que os responsáveis pelo meu setor na empresa, jurídico, médico e de segurança, estejam presentes no momento do acidente de trabalho. Então, eu sempre foco muito isso com os meus clientes, né? Hoje eu não estou atendendo no escritório, mas a Gisele que atende, ela sempre fala, aconteceu um acidente, imediatamente nós temos que estar no local para acompanhar as autoridades. Por quê? Porque, sem querer, as pessoas elas têm uma ideia muito equivocada no Brasil.
que puxar a sardinha para o trabalhador é o certo. E para mim, o certo é o certo. É o justo. O certo ele não vai nem para a direita, ele não vai para a esquerda. O certo é quando o pêndulo fica no meio. E ele fica naquilo que é o correto. E a verdade, ela é a verdade material do que aconteceu. Por que eu falo isso para vocês? Acontece muito do trabalhador cair de uma determinada altura e ele está com toda a paramentação. E às vezes o talabarte estava conectado, e aí vem o corpo de bombeiros e faz o laudo dizendo que não estava. Ah, porque eu não vi, porque não... Não, mas daí você tem que ter o teu representante da empresa lá também, para afirmar o que estava preso, o que não estava, se estava com cinto, se não estava, se estava com capacete, se não estava. É uma situação sensível, é uma situação complicada, é um momento tenso, mas que a empresa também tem que se resguardar. Principalmente nas de trabalho fatal, né? Principalmente, na verdade, principalmente nesses, né? Nas de Que é o trabalho mais... fatal. Que aí vai ter o Instituto de Criminalística, né? Vai Sim, ter... exatamente. E aí, João, a gente costuma lá no escritório dividir em 4 etapas. A gente faz a primeira etapa, que é estudo do contexto. Então, a gente faz uma ambientação, a gente manda um responsável nosso do escritório lá para se ambientar com a situação, entender que tipo de ato estava sendo realizado, se esse ato tinha seguido as NRs, qual era a atividade, se estava usando o EPI, se não estava usando o EPI. Então, a contextualização. O segundo é a realização das entrevistas, na qual o profissional do direito normalmente ele não conduz. Ele deixa que a engenharia de segurança ou o médico do trabalho faça a condução para evitar que, sem querer, o jurídico acabe dirigindo as respostas. Vira uma cariação. Então, a gente tem muito esse cuidado também. O terceiro é realizar dentro de pelo menos 7 dias, para que não passe muito tempo, realizar a simulação. Nós sempre fazemos a simulação em pelo menos 8 dias. Por quê? Porque depois disso começa a virar, muitas vezes, a ilação. Eu acho que foi isso, a memória já não está tão boa. Mesmo que o profissional que se acidentou não possa participar da simulação, a gente sempre orienta a fazer a simulação com os demais que estavam no recinto no dia do acidente de trabalho. E a simulação, ela se mostra muito interessante, porque na simulação que muitas das testemunhas se lembram de fatos que são importantes para a resolução da situação. E a quarta é a elaboração do relatório. Então, eu fiz uma lista do hábito que nós temos aqui e passo para vocês comentarem um pouquinho. João, pedir para você começar comentando. Eu acho que são 4 dados importantes, que esses 4 tópicos, a gente usa uma metodologia um pouquinho diferente, mas que esses 4 estão embutidos. A gente chama normalmente de coleta de dados, que é o primeiro passo, é você coletar todas as análises necessárias de como aquilo chega até ao indivíduo de ordem técnica, o chamado recurso humano, avaliação do recurso humano, que aquele indivíduo tem de treinamento que não teve, quanto tempo ele está na máquina, quais foram os cursos que ele fez, nível de intelectualidade, etc. Aí se analisa o chamado ambiente de trabalho, tá? Dentro desse ambiente de trabalho, você tem algumas coisas importantes a serem analisadas e que a gente não pode esquecer, que são os riscos oriundos da atividade, os chamados riscos diretos da atividade. Num segundo momento, se havia plano e previsibilidade possível de não ocorrer, se a empresa tem comprovantes e comprovações de que aquilo tudo foi, vamos dizer assim, diagnosticado e esse plano estava em execução ou já foi executado, porque é muito comum a gente, de uma certa forma, ver a resistência do trabalhador a determinadas condições de novidade, ou seja, quando você muda uma metodologia que o indivíduo utiliza há 10, 12, 5 anos, ele tem relutância a essa aceitação de mudança. A máquina e equipamento e os acessórios de proteção de máquina, não estamos falando ainda nos individuais, o que foi feito, como foi feito, de que forma essa investigação, de que forma
dentro daquele acidente, qual é a máquina envolvida, se aquela máquina já teve outros acidentes, os acidentes eram próximos, enfim, teve relação, era um acidente parecido. Aqui, e aí a gente usa, por exemplo, pede-se o prontuário médico daquele indivíduo, e às vezes a gente se surpreende, porque a gente verifica que aquele indivíduo, por várias vezes, já tinha passado por ambulatório, já tinha passado, se não reclamando, porque o médico acaba sendo o porta-voz de algumas coisas, ou passando com algumas alterações comportamentais ou até alterações cabíveis de serem vistas e investigadas no local de trabalho para que se pudesse chegar a alguma coisa. Aí se buscam as entrevistas, então cada indivíduo envolvido vai se entrevistando, vai se olhando, vai se discutindo, vai se captando, lembrando sempre que é a interpretação daquele indivíduo ao acidente. Então, tudo isso, como a gente costuma dizer, tem que se colocar no famoso, que em medicina a gente usa muito, né, o SIC, segundo informações colhidas. Aí, depois da entrevista, o que é importante é a interpretação desses fatos. Aí, depois disso, se faz a reconstituição. Com a reconstituição, você gera quais são os outros fatores cabíveis e seguidos que você poderia ter atenuado, porque isso é o principal ponto que te parte para a prevenção. Então, é assim, como é que foi um acidente numa prensa? Como é que essa prensa se comportou? Qual foi a manutenção? Os dados que são oriundos da utilização do meio e depois oriundos da utilização do indivíduo. Isso é importante, Ana. Eu vejo porque muitas vezes você consegue aquilo que você lá no começo falou. Se você classifica aquilo numa condição insegura ou se aquilo foi um ato inseguro. Eu lembro e gostaria de salientar que a gente, nesses anos todos aí de medicina ocupacional e principalmente de perícia, a gente observa duas coisas, tá? Os acidentes, e isso já tem inclusive trabalhos de alguns autores aí que levantaram, os acidentes ocorrem em duas épocas do contrato de trabalho. Ou quando o indivíduo começa a trabalhar, naquela fase em que ele está saindo do treinamento, vamos chamar assim, o recém-formado para aquilo, ou depois de um determinado tempo em que ele já está trabalhando. Um ele faz por inexperiência e o outro ele o faz por autoconfiança. Porque aí ele começa a achar, relaxar, daí entra aí entra a função da empresa, inclusive em fiscalizar, em ver como é que todos aqueles investimentos, tudo aquilo que a empresa fez em treinamento, em equipamentos, e a gente não é pouco comum a gente se surpreender, nós nos surpreendemos, que aquele indivíduo muitas vezes foi por autoconfiança. Depois de um determinado momento, ele até por achar que domina a máquina, ou que ele domina a operação, ou que ele domina o meio de produção, ele começa a relaxar com uma série de coisas e muitas vezes não é chamado a atenção por aquilo e acaba terminando com infortunismo. Né, João, deixa eu só botar o Neto aqui de volta, que ele caiu. Ele caiu? Mas ele já está de volta aqui, não sei o que aconteceu. Espera aí, Neto. Deixa eu só escrever aqui, colocar teu nome direitinho. Neto cansou da gente, ele foi ali dar uma voltinha. Então, eu acho que todas essas... Voltei. Todos esses passos são importantes. Aí, no final, há que se fazer uma conclusão, uma interpretação desse compilado de dados. Por quê? Porque é no meio desses dados que a gente vai encontrar materialidade para assumir, se defender, ou vai se encontrar a materialidade, e principalmente vai se ter a materialidade para se prevenir. Uma coisa importante é que isso tudo, depois de pronto, interpretado e concluído, tem aquilo que a gente chama de ação. Sim. Não adianta eu saber que, como eu já fui fazer perícia em empresas em que a máquina já tinha cortado dedos de 4.
Sim, Ué, não complicadíssimo. adianta eu tomar ciência disso se eu não tiver ação. E... Deixa eu só Não, fazer... pode falar. Fala. Não, deixa eu só fazer uma ponderação. O Fábio Ribeiro fez um comentário ali, mas eu acho bem importante, Fábio, de só assim, tirar esse estigma de que a empresa, ela sempre, ela no caso, frauda esse relatório. Eu acho isso bem ruim de falar, porque assim, ó, quem conhece o meio ambiente laboral e quem trabalha em empresas multinacionais, empresas que nós estamos falando, na maioria das vezes aqui, grandes indústrias, você verifica que isso não é real. Até porque o médico do trabalho, quando a gente fala isso, significaria dizer que o médico do trabalho que está ali é um profissional que se deixa fraudar, que se deixa corromper. Seria dizer que os engenheiros, que são maravilhosos, que trabalham ali, se deixam corromper. Então, essa visão muito sindicato, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que verificar o seguinte: o INSS reduziu 70% das ações deles, que eram as ações para recebimento, para devolução dos valores dos acidentes de trabalho, porque o INSS estava perdendo tudo na justiça. Nós temos um número enorme de trabalhadores que não utilizam o EPI e que, mesmo fiscalizados, muitas vezes não querem utilizar. Para vocês terem uma ideia, o número de dispensa por justa causa por profissionais que não querem utilizar o EPI tem subido muito. Antes, as empresas não tinham coragem de mandar embora por isso. E hoje isso já está pacificado no compliance trabalhista. Com a adoção dos mecanismos de integridade, com os mecanismos de compliance, hoje o empregador ele não mantém o empregado que não quer utilizar o EPI. E, infelizmente, isso eu vou depois deixar o Neto falar muito bem sobre isso também. Nós temos um problema gravíssimo, porque temos duas situações: quando o empregado não quer utilizar e quando acontece o erro humano, que o erro humano também ele é possível, ele é cabível. Infelizmente, nós não somos máquinas e o erro humano ele é muito presente nos acidentes, principalmente nos acidentes fatais. Então, o fato de que a empresa tenha dado o EPI, treinado e, inclusive, fiscalizado, não vai, como é que eu posso dizer, evitar que o erro humano aconteça. Exemplo, aqui, estava tratando esses dias com o Neto, inclusive, o caso em que o trabalhador ele estava todo paramentado, ele era um trabalhador antigo, bastou ele colocar a cabeça na hora que o elevador subiu no fosso do elevador e pronto, ele perdeu ali, a situação foi fatal. E era um trabalhador treinado, fiscalizado, com todo o equipamento, mas equipamento nenhum ia ter protegido ele. Porque o que aconteceu ali foi um erro humano. Então, eu acho só que é... Desculpa, Neto, eu cortei teu microfone. Desculpa, João, o Neto está tentando falar e eu cortei então ele. Né? Fala, Neto. Não, uma questão importante da gente tratar sobre isso é que as empresas hoje, elas têm um sistema de compliance dentro delas, que se quem está fazendo a investigação, por um acaso, fizer algum tipo, e o trabalhador ele participa disso, e esses relatórios de investigação, geralmente são assinados também pelo trabalhador que sofreu o acidente. Então, se ali constar alguma informação que o trabalhador não concorda, ele tem os mecanismos de compliance para ele fazer queixas dentro das empresas e ele, inclusive, pode deixar de assinar aquele relatório que está sendo feito ali. Esses relatórios de investigação, eles têm a participação de quem sofreu o acidente. O interesse da empresa em fazer uma investigação não é para colocar a culpa do acidente no trabalhador, é para saber o que está acontecendo para que não ocorram outros. Esse é o interesse primário das empresas em fazer uma investigação, tá? Até porque, Neto, só para ponderar, para ficar mais claro, eu não estou defendendo a empresa, porque não, depois a gente vai falar o contrário também. Sim, e porque esse relatório não vale nada na justiça. Deixa eu esclarecer isso. Então, até para o pessoal não pensar assim, mas a Ana está dizendo para fazer assim, assado, porque não, isso não vai valer nada. Vai ser a palavra novamente. Final é o perito do juiz. Exatamente. Mas a empresa tem que saber o que aconteceu, primeiro, para poder evitar um novo acidente, e segundo, para que ela possa até saber se ela se defende ou se ela faz acordo. Sim, e não, Iana, e outra coisa, né? A gente tem que pontuar que essa investigação ela só vai ser feita por empresas aonde você tem vamos dizer assim, uma cultura de saúde e segurança no trabalho. As empresas que não fornecem EPI, que não faz treinamento, que não faz nada, não vão nunca fazer investigação. Porque essas empresas não têm nenhuma prática em saúde e segurança no trabalho. Então, geralmente, quem faz é quem tem estruturado dentro do seu organograma profissionais específicos tratando dessa questão
E esses profissionais, eles colocam o nome dele ali, e mais que ele queira, ele vai proteger a empresa, mas ele tem o CRM por trás, que ele está arriscando se ele colocar uma informação falsa, o CREA daquele profissional que está ali assinando aquele documento, ele sabe que ele pode ser responsabilizado civil, penal, administrativamente, então eu acho muito difícil que ele assine um documento que não corresponda à verdade. Então, pode acontecer? Neto, pode acontecer. Deixa eu só ler o comentário do Fábio aqui, na continuidade do que a gente estava dizendo. Só para você responder ele. Ele falou, olha, mas houve um caso aqui bem interessante. O trabalhador perdeu 4 dedos, ficou afastado por anos. No retorno, voltou reabilitado e ocorreu de novo corte na mesma mão. Aí, Fábio, eu vou passar para o Neto, mas eu não acho que o problema é a empresa. A reabilitação, né? O problema é que ele não poderia trabalhar, ele não servia para a atividade que ele desempenhava. Ana, uma coisa que eu queria colocar é assim, ó, que nós não comentamos, e era o término da minha fala, é assim, ó, a gente não pode esquecer que quando você faz uma investigação de acidente, a dificuldade, mesmo que a empresa queira de uma certa forma fraudar, vamos até admitir a tese, só para admitir a de argumento, você tem dentro da empresa uma coisa chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. E essa investigação necessariamente vai ser discutida com a CIPA. E que lá na CIPA você tem indivíduos que tiveram curso de cipeiro, porque CIPA não é forma de se conseguir estabilidade, você tem que ter responsabilidade antes E que esses indivíduos também o representante deles vão acompanhar essa investigação, e o presidente da CIPA também vai, obviamente, não na forma investigativa, mas ele vai tomar ciência dos fatos. Como ele vai tomar? Por intermédio das relações interpessoais que se faz numa indústria. Então, eu acho que é fundamental também lembrar a figura da CIPA nisso tudo. Sim. Porque todo mundo imagina que CIPA é uma forma de se dar estabilidade. E não é. E eu acho interessante, a gente não pode... A gente sempre defende aqui, quem assiste a nossas aulas, nossas lives, a gente sempre fala isso. A gente não pode ter a má-fé presumida. Isso vale tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Né? Então, a gente não pode generalizar. Da mesma forma que eu não posso generalizar que todo trabalhador que está afastado é porque não quer trabalhar, todo trabalhador que... Eu não posso generalizar e falar, toda empresa que investiga um acidente é porque ela quer pôr a culpa no trabalhador. Pode ter casos pontuais em que isso ocorra para um lado e para o outro. Tá? Claro. Mas o que a gente verifica é que hoje, cada vez mais as empresas estão aprimorando esses sistemas de compliance e muitas vezes existe um canal direto do trabalhador chão de fábrica com a diretoria da empresa. Exatamente. Né? E então esse canal direto permite que, caso o trabalhador identifique que está sendo feito alguma coisa que ele não concorde, ele possa reclamar nesses mecanismos de compliance, né? Inclusive, no caso, numa ação trabalhista, ele provar que ele fez a denúncia. Sim. Então, assim, cada vez mais isso se torna... Isso a gente está falando de grandes empresas. Pequenas empresas, geralmente elas não fazem essa investigação, infelizmente, deveriam fazer, né? A gente sabe que não vai ter esse profissional, até voltando naquela questão anterior, a gente não vai ter esse profissional trabalhando dentro da empresa, mas hoje essa empresa ela pode terceirizar essa atividade com um custo não tão alto, e isso traz um ganho muito grande para as empresas lá na frente. Né? Inclusive, Neto, deixa eu só te falar, o João fez um comentário ali, que hoje em algumas empresas, né, as condutas de acidente e incidente, elas já estão na ordem de serviço. Sim. E isso já para facilitar, né, que no início por exemplo, do início da atividade, eles saibam os riscos ocupacionais, os riscos e os caminhos e mecanismos para depois ele fazer também qualquer denúncia, qualquer encaminhamento, né, para o serviço médico. Só falar também. uma coisa antes dessa questão, vocês comentaram da investigação, aí eu queria só pontuar uma coisa que eu acho importante. Nós temos que fazer uma distinção clara em investigação de acidente de trabalho. Quando a gente fala acidente de trabalho, a gente está falando sensu lato, vamos dizer assim, né? A gente está falando dos acidentes típicos e das doenças ocupacionais. E aí a gente tem que fazer uma distinção em relação a isso. Por quê? Porque o acidente típico é esse acidente que vocês comentaram, que é você fazer a investigação, aí faz simulação e etc. No caso de doença ocupacional,
a gente, e até no acidente de trabalho típico a gente adota algumas vezes essas medidas, o que eu tenho que fazer? Uma das coisas que eu vou investigar é se a lesão que está sendo apresentada ali tem relação com o ocorrido, no caso de um acidente típico, ou com o trabalho, no caso de uma doença ocupacional. E para isso nós temos métodos técnicos que são aplicados. A gente utiliza esses métodos na perícia judicial, mas isso também pode ser utilizado pelas empresas. Então você tem lá critérios técnicos que você vai definir se aquela lesão ou doença tem relação com algum fator de risco no ambiente de trabalho ou com um acidente. Por quê? Porque às vezes acontece, o trabalhador, de repente, ele tem um trauma no joelho e ele vai lá e faz uma ressonância magnética do joelho depois de 7 meses. E aí ele volta na empresa e fala, ó, agora eu tô com uma lesão aqui do ligamento e foi por causa daquele acidente que eu tive lá 6 meses atrás. E aí a empresa ela tem que ter um mecanismo de investigação para que ela verifique, será que esse traumatismo causou ou não essa lesão? E aí a gente adota esses métodos técnicos. Geralmente isso é feito numa fase pré-emissão de CAT. Porque essa é uma outra coisa importante de falar. Na CAT, a data do acidente típico, é fácil. É o dia que ele sofreu a lesão. Caiu alguma coisa no pé dele, torceu, sei lá. Nas doenças ocupacionais, a data do acidente é a data do início da incapacidade ou a data do diagnóstico da doença, o que ocorrer primeiro. É isso que eu vou colocar na CAT como data do acidente, é isso que está previsto na Instrução Normativa 77 do INSS. Então, é importante essas questões, porque a gente tem passos para chegar na emissão da CAT. Então, eu faço uma investigação para saber se aquilo é um acidente, aí eu faço a abertura da CAT, que eu tenho prazo legal para fazer isso, e aí depois eu parto para a investigação das causas do acidente. Mas primeiro eu preciso verificar se o acidente aconteceu ou não, para depois eu partir para a investigação. Né? São duas investigações diferentes. Só isso que eu queria pontuar, porque aí... Não, foi bom porque a gente esqueceu de falar disso. Eu e o João, a gente começou direto já falando do acidente, mas a gente não falou que eram duas investigações. E deixa eu aproveitar, Neto, fazer propaganda do livro. Olha, esse livro que eu citei, tá dando para ver aqui, ó. Sim. Esse livro que eu citei, que tem como coordenador o Zé Ricardo, né, que é um amigão nosso, que esteve na minha live do IEPREV na segunda-feira passada. A gente fala que ele é o pai da perícia biopsicossocial. Claro que ele não inventou a perícia, mas ele trouxe ela para a parte jurídica, porque era muito falado sobre isso na medicina, né? Mas para o mundo jurídico era algo assim que passava muito longe. E ele trouxe essa ideia de fazer análise perícia biopsicossocial no direito previdenciário. Esse livro aqui a gente teve prazer de participar. Tem artigo do Neto e de vocês dois, né? Então tem um artigo de vocês dois e tem um artigo meu com meu marido, eu e o Anderson. A gente escreveu também. Então, só para que vocês, quem gosta do tema de perícia, quem advoga, o próprio médico mesmo, e quer conhecer um pouco o que é a perícia biopsicossocial, tem um artigo teu com o teu pai, vocês dois falam falência do modelo de perícia médica na Previdência Social, a importância do meio ambiente do trabalho na definição da capacidade laboral, que é muito legal, e eu e o Anderson falamos da importância da perícia biopsicossocial como ferramenta na consecução do direito previdenciário destinado à população idosa. Então, esse artigo aqui, ó. Esse livro, perdão, ele é da LTR, tem como encontrar lá no site da LTR, tá? Esse livro é de 2000 e... Lembram 17, 18? 2018, isso. Então, 2018, e está saindo a segunda edição, mas eu ainda não mandei meu artigo. Já mandaram de vocês? Não. Ele tá no meu pé já por causa disso. Não. Daqui 30 dias, atualização. Então, quem for comprar, talvez seja melhor esperar. Tá bom? Deve sair. É isso aí. Então, vamos lá. E antes da gente encerrar, eu vou passar novamente para o João, para fazer, então, como é que eu digo, um fechamento disso tudo que a gente disse. Eu queria, João, que, então, você contextualizando com números, com a importância do acidente de trabalho, quanto custa para o Brasil, quanto custa para a saúde pública, quanto custa para a empresa, quanto custa na saúde do trabalhador. Eu queria passar para você, então, fazer o fechamento, depois eu passo para o Neto. As estimativas trazidas nesse levantamento que a gente pesquisou, os gastos diretos em Previdência Social, da Previdência Social, ou seja, indenizações em tempos
de manutenção de benefícios e tudo mais passam da casa dos 79 bi, tá? De reais. E o importante é que eu queria salientar, que é um dado que a gente não tinha, que eu não tinha colocado, é que hoje se estima que hoje se discute, o PIB vai subir 1%, o PIB vai subir 0,5%. É um drama o PIB ser negativo, é o drama o PIB se estima em 2,3, foi para 1,1 e fica se discutindo. A estimativa da OIT é de que os países onde existam o nível de acidente como tem no Brasil, o mundo como um todo, ele tem uma redução de 4% do PIB, tá? Em função de acidente de trabalho. Nossa. Então, só para a gente encerrar, se você me permite, o que eu senti até dos questionamentos dos nossos colegas aí, há uma tendência muito grande em desacreditar a investigação. Porque ela é feita unilateralmente. Não é bem assim. Isso pode até ser verdade, ou foi verdade algum tempo atrás, quando as empresas que são principalmente multinacionais, principalmente as empresas maiores, ou não sendo mesmo multinacional, mas que mantêm uma política de valorização do trabalhador, do colaborador, aquelas que já se conscientizaram de que mão de obra, de qualquer forma, ela não é produção, ela faz parte do contexto produtivo, é muito difícil se descontextualizar isso, dizendo que, de alguma forma, existe tendência, seja do SESMIT, seja do PCMSO, seja do médico coordenador do PCMSO, seja do engenheiro que faz o PPRA. Por quê? Porque, primeiro, todas essas formas que o direito, e aí eu me reservo agora um espaço para dizer, todas essas formas que o direito e a medicina se imbricaram, e Neto, que a gente atua nos dois lados, a gente percebe assim, você, perto do Anderson e tal, que a gente percebe assim, onde elas se imbricaram, houve uma condição muito fácil de processar, uma condição muito fácil de buscar. E isso trouxe para as empresas responsabilidade, para os profissionais, aqueles que não faziam por amor passaram a fazer por dor. Então, eu acho que a gente desvalorizar essa condição da investigação, ressaltando que eu acho que o Neto falou, mas eu queria ressaltar de novo, a investigação não é materialidade judicial. A finalidade da investigação é tão somente ciência profilática para a melhoria das condições de trabalho, objetivo único da medicina ocupacional. Então, a prevenção, sobretudo. E aí o que a gente percebe é que existe, inclusive em todas as perguntas que se formula, essa desconfiança. Eu posso lhes garantir assim, bons, maus profissionais, tem tudo. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas hoje os mecanismos desta verdade, eles são muito mais difíceis de serem fraudados do que eram antes. Por meio de compliance, por meio até do esclarecimento do trabalhador, por meio da CIPA, porque você tem lá cipeiros que obrigatoriamente têm curso e sabem, se não sabem o aplicativo do direito, eles conhecem o direito em si, o direito deles em si. E essa valoração é muito importante para que se use a investigação, para que se force a investigação. Eu acho que tem que acabar essa cultura, me permitam, essa cultura no país de que a condição está errada, eu olho para ela e passo e falo, mas está errada. Isso sempre foi assim. Aí um colega, aí, se me permite, ele falou que, acho que é em Salvador, pede para as empresas e não entrega. Eu queria responder para ele, doutor, tem ferramenta jurídica para fazer isso. PPRA e PCMSO não é favor, é obrigação legal. Então, muitas vezes a gente se acomoda nessa visão de que a empresa vai fraudar, esse documento não me interessa. Ele pode não interessar de uma forma que não satisfaça a minha vontade, mas aquilo que eu queria como tese, mas eu vou conseguir extrair dali
até dados suficientes para poder provar que aquilo é fraudado. Sim. Então, acho que é fundamental, essa mensagem que eu queria deixar, é fundamental quando a gente fala, e eu trouxe a história do PIB, é fundamental quando a gente começar a pensar nesses novos tempos, eu diria novos tempos, porque, na minha opinião, não sei a de todos, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que, numa série de fatores, nós, brasileiros, não seremos os mesmos pós-Covid, não de produção, mas de cabeça, porque está aí o que a gente está vivendo e vendo, de tudo aquilo que a gente teve anuência e nunca se preocupou. Por quê? Porque era o jeitinho brasileiro, vamos aceitar, vamos... E não é isso, essa não é a finalidade. A investigação tem essa finalidade, e a gente tem que ter bom senso, ela não é nem para punir a empresa, nem para documentar a favor do trabalhador, nem contra. Ela é para buscar aquilo que é a finalidade, aquilo que a gente sempre norteou a perícia. Buscar o mais próximo possível da verdade real. Porque você só modifica uma realidade quando você a conhece. Quando você sabe o que realmente está acontecendo, só aí eu consigo mudar uma verdade, só aí eu consigo mudar uma realidade. Mas eu tenho que tomar ciência dela. Então, a investigação, ela não é o ideal. Ela não é... Ninguém imagina que essa investigação ela vai chegar a conclusões que vão ser... mas ela é fatores que se pode juntar no decorrer dos tempos, se pode juntar até para convencimento de capital. Até para dizer, olha, vamos investir na máquina, vamos admitir o pior dos trabalhadores, o pior dos patrões, ele está pensando só em dinheiro. É o mecanismo que a gente tem para convencer o patrão de dizer assim, ó, olha o que você está perdendo em não investir em segurança, em não investir em prevenção. Então, acho que essa mensagem maior, né, que eu queria deixar, é assim, ó, a gente tem que mudar um pouco essa filosofia de que empregado só simula, de que empregado não quer trabalhar, e que patrão só tem patrão que quer prejudicar o empregado. Isso não é verdade. Isso não... Tem trabalhador simulador? Tem empregador? Tem, mas isso não é a realidade. A gente não pode tentar traduzir a exceção como modelo de vida. Isso são as exceções. A grande massa dos empregadores, a gente está vendo aí, a grande massa dos empregadores estão preocupados com seus funcionários, a grande massa, em todos os aspectos, a grande massa dos trabalhadores estão preocupados com seus empregos, por motivos de ordens que não vamos entrar no mérito, mas que a gente não pode entender que a minoria que desvia vamos dizer assim, do rumo, seja empregado ou trabalhador, a gente tenha isso como regra. Isso são as exceções. Então, eu volto a repetir, é muito importante para a prevenção, e é só ela que resolve o problema do acidente de trabalho, é muito importante para a prevenção a investigação. Obrigado por terem me ouvido hoje. Ana, essa questão é importante. Meu pai, no final, acabou falando o que eu ia falar, mas acho que é bom a gente ressaltar que é o seguinte. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande em matéria dessa questão de saúde e segurança no trabalho, em tratar com valores. Uma coisa que a gente vê muito fora do Brasil, né? Então, por exemplo, o americano, ele sabe quanto custa o meu trabalhador afastado, quanto custa um acidente de trabalho, quanto custa uma doença ocupacional. Por quê? Porque a gente tratando com números, essa questão desse argumento de que o empregador só está preocupado com dinheiro. Ele está preocupado com dinheiro e com a vida do trabalhador, mas é claro que a visão empresarial é que o negócio dele prospere. Se eu consigo trazer informações para esse indivíduo, mostrando para ele que esse investimento, que, por exemplo, eu investigar um acidente de trabalho e reconhecer que foi um equívoco da empresa e que eu tenho que fazer melhorias na máquina, melhora para que não aconteçam outros, porque se eu não fizer isso, vai acontecer 1, 2, 3 e 4, e aí, em vez de ser só aquele primeiro, eu vou ter mais 4, 5 acidentes na mesma máquina, com um custo altíssimo para a empresa. Então, a gente precisa começar a tratar com isso. E hoje, a gente já vê algumas empresas abrindo o olho para isso, e acho que isso cada vez mais tem que ser discutido, ao invés de eu demonizar o capital, eu trazer o capital para o meu lado, né? Então, a gente vê isso muito sendo discutido, por quê?
Porque, além de tudo, além do custo trabalhista, previdenciário, eu tenho o custo do convênio médico para empresas que têm obrigação de fornecer convênio médico. Além Porque do recolhimento do FGTS. Além de recolhimento de fundos de garantia, a questão do FAP. Então, eu tenho uma série de, vamos dizer assim, índices que você tem um aumento do custo e que você pode mostrar para esse empregador e falar assim, filho, se você não arrumar a máquina, é isso aqui que você vai gastar. Para arrumar a máquina custa X, e se você não arrumar vai te custar 5x, tá? E essa questão do convênio médico que eu estava falando, hoje as empresas estão muito preocupadas com a questão de apólices, porque você vai ter um custo, um aumento progressivo pela utilização, por causa da sinistralidade, e então são vários, vamos dizer assim, um acidente de trabalho, ele tem vários impactos para a empresa, não é um impacto só da ação trabalhista. Sim. As pessoas, a gente tem até a ideia de ver só a questão da ação trabalhista, aí fala assim, ele vai lá e faz um acordo na Justiça do Trabalho. Tá, só que não é só o impacto na Justiça do Trabalho. Você tem impacto previdenciário, você tem impacto na questão da sinistralidade do convênio. Você tem o aumento do FAP, você tem a regressiva INSS. Você tem vários mecanismos. E aí o que a gente tem que fazer, e é isso que nós, profissionais da área de saúde e segurança no trabalho, tentamos levar para dentro das empresas, é justamente essa visão, a visão prevencionista de trazer uma melhoria no ambiente de trabalho com uma redução de custo fiscal, outros tipos de custo, e aí você consegue mostrar para o empregador, vale a pena investir em saúde e segurança no trabalho. É melhor eu pagar agora do que eu pagar um valor maior lá na frente. É claro que isso você não vai conseguir para todas as empresas, mas nós temos que mudar a cultura. Acho que essa é uma mudança cultural. Ao longo do tempo, foram se criando outros mecanismos de penalização da empresa em razão dos acidentes de trabalho que no passado não existiam. Então, a mentalidade do passado ela não pode ser trazida para o presente. Nós temos que mudar. Isso não é fácil e a gente só consegue mudar isso trazendo números reais. Então, você aí que está ouvindo a gente, seja profissional da área de saúde e segurança do trabalho, seja de RH ou advogado, qualquer área que atua nessa questão de saúde e segurança do trabalho, para você convencer uma empresa para investir, o ideal é que você tenha números palpáveis, concretos, porque é muito difícil você chegar para o empresário e falar para ele assim, olha, você precisa investir 4 milhões nessa máquina. Ele vai falar assim, tá, mas por que eu vou fazer esse investimento? Por que eu vou gastar 4 milhões? Ele não pensa nem como investimento. Ele fala, por que eu vou gastar 4 milhões? Sim. Então eu tenho que mostrar para ele, não, isso aqui é um investimento, por quê? Porque você tem o custo aqui, e esse custo em 5 anos vai te trazer de, sei lá, 5 milhões, 6 milhões. Então é melhor você gastar 1 milhão agora. Então, são essas questões que a gente tem que cada vez mais discutir, isso tem que ser difundido nesse meio, para que a gente convença as empresas que vale a pena o investimento. E é um convencimento, né? Na verdade, é isso que os escritórios, seja de medicina, né, dessa parte Sim. que vocês fazem, ou a parte jurídica, eles têm que fazer. Na verdade, é demonstrar o seguinte: hoje, toda a questão que envolve a relação do governo e empresa, ela vai medir se você é um bom empregador ou não. Exatamente. De certo modo, foi isso que a legislação firmou ao longo dos anos, né? Você tem uma nota pelo teu desempenho, Exatamente. Essa nota de desempenho, que pode ser o FAP, pode ser uma regressiva, pode ser através do SAT, e essa nota de desempenho, ela vai interferir, inclusive, no preço final. Sim. Por quê? Porque isso pode impactar na tua margem de lucratividade ou não, de acordo com o desempenho que você tem. E ainda impactando com os seus concorrentes, porque você está diretamente brigando com ele para ver quem vai pagar menos, né? Porque e o Fábio fez uma colocação ali, Neto, no finalzinho, que ele falou assim, ó, e é importante para a imagem da empresa. Tanto é que para algumas empresas, até em Itajaí, lá, né, com o João Marcelo, a gente trabalhou muito essa questão do marketing mesmo. Olha, eu não tenho acidente, eu não acidento. Sim. Eu reabilito meus empregados. Então, isso sim também trabalha com marketing. Claro. São muitas coisas. É um trabalho muito rico, gente. Eu sempre uso esse exemplo que eu falo, não adianta nada a empresa ser amiga da criança, a empresa falar, porque eu sou amiga do meio ambiente, porque eu ajudo a creche do bairro, eu cuido de uma praça. Aqui em São Paulo tem essa, né? A prefeitura dá uma praça para a empresa cuidar. Não adianta nada ela fazer isso e tá moendo o trabalhador dentro dela. Sim. A responsabilidade maior da empresa, a primeira responsabilidade da empresa é com os seus colaboradores.
para depois pensar. Não adianta eu não arrumar minha casa e querer ajudar os outros, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante e é isso que eu queria deixar de recado aqui. Essa questão de investigação, de prevenção, ela visa a gente tentar mudar essa cultura. A gente tem que mudar essa cultura no Brasil e trazer essas questões à discussão, mas sempre trazendo números, porque senão fica só num discurso político, um discurso abstrato. Se a gente traz isso para uma questão mais objetiva e o empresário ele tem uma visão muito mais pragmática e objetiva, você consegue convencê-lo da importância desses investimentos. Excelente. Bem, e eu quero deixar o recado para vocês observem o quanto as questões de compliance trabalhista, compliance previdenciário, o quanto há essa relação que a gente tanto fala aqui nas nossas lives, né? Essa relação intrínseca entre o direito do trabalho, o direito tributário, o direito previdenciário, e o quanto elas estão relacionadas às atividades da medicina do trabalho e da engenharia de segurança. Isso. Para que a gente consiga ver que há um terreno fértil de trabalho, muita criatividade, porque a gente precisa ter estudo, a gente precisa ter também, claro, determinação e criatividade nas soluções conjuntas, né, entre todas essas áreas. Eu acho que é isso, né? Isso. Nós já estamos com uma hora... Mas, Ana, pera lá. Live. E aí, a gente não vai anunciar? Ah, sim, é verdade. A gente tem novidade para todo mundo? É verdade. Ainda bem que o João já está aqui junto para anunciar conosco, né? Claro. Nós temos aí um webinário marcado. Isso. Nós elaboramos nós três juntos na semana passada, com muito carinho. Um webinário que, na verdade, vai sair pelo Instituto Paulista, né? Isso. Gratuito. Vocês, meninos. Gratuito. Um webinário gratuito, com 5 palestras. Isso. E a gente vai ter todo o material de divulgação, provavelmente já amanhã, de tarde ou terça-feira. Terça-feira, no máximo. E aí vocês vão poder se inscrever e participar gratuitamente com a gente. Daí nós vamos pedir para todos vocês que estão conosco para compartilhar, convidar os amigos de engenharia, de medicina, de advocacia, para que a gente possa fazer um super evento. E num dia importante, né? O webinário. 1º de maio, Dia do Trabalho. Então, em comemoração ao Dia do Trabalho, a gente vai fazer um webinário sobre saúde e segurança no trabalho. Eu pensei que vocês iam falar que também, em comemoração ao meu aniversário, vocês falam só no Dia do Trabalho. Poxa. É verdade. Mas seu aniversário é no dia seguinte. A gente canta parabéns no webinário, mas é no dia seguinte. Eu vou fazer até um bolo à distância. Pô, que bom. Aí manda pelo correio, por CDF. Manda pelo correio depois. Eu vou mandar uma fatia do bolo. O Bernardo está perguntando se vai ter certificado. A gente vai pensar, talvez tenha sim. Sim. Pelo próprio plataforma que a gente vai fazer, que vai dar tudo certo. Mas a gente terá todas essas informações certas na terça-feira. Já amanhã a gente vai elaborar, né? Isso. E na terça a gente deve estar com tudo. Já tem os palestrantes, então o negócio já está quase tudo pronto, é só a gente vai divulgar, e aí vocês vão ver, acompanha a gente nas redes sociais, né? Lembrando que essa live ela vai para o canal no YouTube, para quem não acompanhou ela inteira ou chegou mais tarde, tanto o canal no YouTube da professora Ana Paula Fernandes, quanto o canal do Instituto Paulista, o canal Instituto Paulista de SST, né, no YouTube. Então acessem lá, tem todos os vídeos das lives que a gente está fazendo, tem outros vídeos no canal da professora Ana Paula Fernandes, no meu canal. Isso. Então acessem lá, se inscrevam, compartilhem, e o webinário a gente conta com a presença de todos vocês, com o compartilhamento para divulgar para o maior número de pessoas, para a gente poder estar trazendo essas informações. O webinário ele vai ser sobre o que a gente está falando aqui nas lives, sobre saúde e segurança no trabalho, sobre as novas normas regulamentadoras, as implicações disso no direito do trabalho. Né? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço para a Dávila, que é uma aluna minha lá de Porto Seguro, que eu chamo ela e o marido dela de casal 20, ela deixou um recado aqui. Eles são muito queridos, são meus alunos lá de Porto Seguro. Foi a última aula que eu consegui dar no Nordeste antes desse isolamento, né, Dávila? Depois eu fui para Itajaí e já... Opa! O que foi isso? É alguma dessas... É alguma voz que surgiu. Que ficam ouvindo o que a gente fala, né? Ou o Google, ou a Apple. Olha, o meu não foi. Está aqui na minha mão. O meu também não foi, não, viu? Sei lá.
Vozes do além. Vozes do além. A Mariana está dizendo que ela quer bolo. Ai, Mari, vocês têm que comprar. Eu falei que vocês têm que vir comprar a casa aqui em Curitiba para a gente poder fazer festa junto, tá? E mandar um abraço para a Rita, que falou live top. O Obrigado, Anderson falou Rita. que vai ser o único que vai comer o bolo, ó, porque ele falou que ele que vai provar. Ele vai estar em casa. Pois é, Anderson, você vai se dar bem, viu, cara? O aniversário é meu e o presente vai ser teu, viu? É isso aí. Não, mas olha, o Bernardo elogiando muito a live de hoje também. Obrigado, Bernardo. Augusto também, né? Falando aqui que o saber não ocupa espaço, não né? mesmo. De servir melhor os clientes. É o Roberto aí. Matias, agradecendo aqui também a nossa live. Obrigada, Roberto. Adriana Ribeiro, que na verdade é o bem-vindo. Bem-vindo, um beijão, abraço, bem-vindo. Não Nosso sei se colega em julho a gente vai estar lá, né? Não sei se vai ter ou não com tudo isso. Senão em janeiro a gente está junto. Com certeza. E é isso, João, eu quero te agradecer muito, tá? É sempre bom ter você com a gente, você sabe disso. E, na verdade, eu sempre falo, na verdade, quem uniu mais eu e o Neto foi o João, né? Porque a minha amizade, ela começou mais com o João do que com o Neto. E daí, depois, no fim, acabamos ficando super amigos também. Mas eu sempre falo que, na verdade, a minha amizade começou com o João, então o João que criou esse trio aqui que todo mundo fala, esse trio que sempre se encontra, que sempre conversa, sempre discute, né? Que unimos aí também ao Anderson, a Mari, a Marta, todo o pessoal aí da família de vocês também. É isso aí. Então, acho que deixar um abraço a todos, né? A gente já está encerrando, já são... acho que quase 2 horas, né, de live. E então agradecer a todos vocês pela presença de sempre uma ótima audiência e vocês sempre comentando e participando. Mandem lá sugestões também para a gente de live, de temas relacionados à área de saúde e segurança no trabalho, que a gente sempre vai estar trazendo esses temas para discussão, tá certo? Então, excelente. Deixar meu boa noite a todos aqui e passar a palavra para o meu pai para ele também dar um encerramento. Só agradecer, espero ter trazido alguma coisa que acrescente na live de vocês e estou à disposição quando vocês precisarem para a gente voltar a discutir temas e aprender, sempre estar aprendendo com você, com ele, até com as perguntas que chegam que nos fazem raciocinar e refletir. Obrigado pela oportunidade e a todos que nos ouviram aí, agradecer também a audiência, né, de estar até essa hora, quase 11 horas da noite do domingo, nos ouvindo. Boa noite a todos e obrigado. Foi excelente. Bem, eu termino então agradecendo todos que estiveram conosco. Um beijo grande. Se porventura eu não coloquei algum comentário ali na tela, foi sem querer, porque eu tenho tentado colocar todos sempre da forma mais democrática. Quem concorda, quem não concorda, nós jogamos todos na tela para que a gente possa ir discutindo, né, ao longo do nosso programa. É isso Quero aí. agradecer a todos e agradecer em especial a família Optis, eu chamo de Opits, mas eu vejo Opits, do Optis. Não, vejo. é Opits. É Opits, galera... inclusive com trema. A trema foi abolida, mas é até com trema. Eu vou te contar, João. Eu estava olhando os vídeos do Neto e ele fala Optis. Eu falo, porque todo mundo fala, eu já adotei. É mais fácil do que ficar explicando. Mas é que eu tenho que falar que eu falei certo, porque, gente, eu passei muito tempo para aprender a falar. Então, quando eu falo certo, agora eu estou me achando. Agora estou falando certinho. É mais comum chamarem de Ortiz. É isso que mais chamam. Por sinal, Bernardo, para de chamar de Ortiz, que é Opits. Tá? Eu vou te pegar, Bernardo. Você já tem que aprender, porque você é amigo da gente há mais de 5 anos. Estão perguntando quando é a próxima live, antes de encerrar. Quarta-feira. Então, quartas e domingos. Pessoal, em tempos de isolamento, nossas lives, quartas-feiras e domingos. Depois, quando acabar o isolamento, quando tudo voltar, aí a gente vai ver como é que vai ficar, qual dia da semana que a gente vai escolher. Lembrando, antes de encerrar, que amanhã eu tenho live previdenciária lá na fanpage do IEPREV, e eu vou entrevistar amanhã o Dr. Lázaro e o Dr. Roberto de Carvalho Santos. E vai ser muito bacana. Não podem perder, hein? Nós vamos falar da regulamentação das normas da emenda constitucional da reforma. Ótimo. Portaria 450, né, e o ofício circular que saiu do INSS. Então, amanhã espero vocês. Tá bom? Beijo pro meu marido. Excelente. Valeu, Anderson.
Valeu, Anderson. Até mais. Vocês Tchau, fiquem tchau, no Mari. minuto, eu vou falar com vocês ainda nos bastidores. Um beijão para todo mundo. Tchau, pessoal. Bom domingo.